E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os sintomas que eu já tive e que eu tenho hoje em dia quando eu tô mais ansiosa. Vou falar sobre os sintomas, primeiramente, sintomas que eu tive quando eu passei por períodos de transtornos de ansiedade, quando eu tive síndrome do pânico, quando eu tive transtorno de ansiedade generalizada. Eu tinha bastante falta de ar, que é algo que a pessoa acha que tá respirando pouco, mas na verdade ela tá respirando muito rápido e tá respirando errado. Junto com essa falta de ar, geralmente vinha um aperto no peito, que é o que a pessoa também sente quando tá angustiada também. É como se fosse apontado no peito, que não é muito forte a ponto de causar, por exemplo, uma dor muito grande, mas também não é, sabe, irrelevante. É um aperto no peito chato. Taquicardia e palpitações. Então, quando você sente o coração muito rápido e ele saltando. A sensação é de como se ele tivesse, sabe, assim, na blusa mesmo. Isso daí geralmente vinha acompanhado de tontura, fraqueza e um pouco de confusão e desespero. Eu ri porque... Eu peço até desculpas, eu ri porque foi o mecanismo de defesa que eu achei para poder lidar com o meu passado e com minhas situações, mas vamos lá. O que esses sintomas têm em comum? Assim, eu tive vários outros, mas eu vou falar primeiro deles. O que eles têm em comum? Eles eu conseguia controlar, reduzindo essa hiperventilação. O que acontece? Quando a gente está ansioso, a gente começa a respirar errado e nem percebe. Você não percebe isso, você diminui sua sensibilidade, por exemplo, nas narinas. Então você não sente que você está respirando bastante, uma velocidade muito maior do que normal, muito mais vezes. Então você inspira errado e solta muito ar em relação ao que você deveria inspirar. Existe um equilíbrio entre você inspirar e expirar. Existe um equilíbrio normal no nosso corpo pra gente ficar ok, né? Pra gente se sentir bem, pro bem-estar. Quando você tá nervoso, você começa a respirar errado e aí esse equilíbrio, ele vai embora. Então, quando você está nervoso, você começa a respirar errado, mais rápido, e você acaba liberando muito dióxido de carbono em relação à quantidade de oxigênio que você está botando para dentro. Então, você acaba hiperventilando. E a hiperventilação em si, com qualquer pessoa com ou sem ansiedade, ela normalmente causa isso. Ela causa essa sensação de falta de ar, causa aperto no peito, causa taquicardia e palpitação. Ela causa tontura, fraqueza, até confusão em pessoas normais que não estão passando por uma síndrome do pânico, por um transtorno de ansiedade. Então, assim, a gente, como a gente chega e faz essa alteração na respiração sem perceber, a gente acaba tendo isso daqui também como consequência. Então, uma coisa que ajuda muito quando a gente está passando por ansiedade, a gente percebe que tá com essa respiração errada. Se você não tem oportunidade de fazer yoga, procure sobre a respiração quadrada. Eu vou explicar aqui mais ou menos, mas seria interessante pesquisar sobre ela, sobre a respiração alternada também de narinas e a respiração abdominal, no geral. Porque a gente tem a mania de achar que a respiração tem que ser aqui em cima, mas na verdade a melhor respiração, a mais relaxante, que dá mais clareza mental, ela é abdominal. Então, o modo certo de respirar seria você respirando com a parte da barriga, sabe? Só que a gente não fala muito disso hoje em dia. Quando a gente vai no yoga, a gente entende isso. A respiração quadrada dava muito certo pra mim e ainda dá hoje. Quando eu tô começando a respirar errado e começando a ter, sabe, os desconfortos da hiperventilação. E quero retomar minha clareza mental, e quero sair do quadro de ansiedade, quero sair desse estado ansioso, eu uso a respiração quadrada. Vou falar dela porque ela é mais simples, na minha opinião, e comigo deu certo, tipo, sempre dá certo. Eu faço quatro passos de 5 segundos. Você pode fazer de 4 segundos, de 5, de 6, de 7, como você achar melhor. Mas eu faço de 5 segundos porque é o mais fácil, assim, até quando eu tô muito nervosa. Então, a inspiração eu faço em 5 segundos, prendo o ar por 5 segundos e expiro, ou seja, solto o ar em 5 segundos.
Depois eu não respiro por 5 segundos, ou seja, eu fico em apneia por 5 segundos. Depois disso, de novo. E depois eu vou repetindo o ciclo quantas vezes for preciso. Às vezes, em 5 vezes que eu faço isso, eu já me acalmo bastante. Mas tem vezes, quando eu tava lidando com o transtorno, assim, no início do transtorno, que tava bem ferrada, eu tinha que fazer isso daí várias vezes. Às vezes eu tinha que fazer por 10 minutos. Mas traz um conforto, sabe? Ele diminui mesmo, se você acreditar. Se você não acreditar, é capaz de diminuir também. Mas o negócio é que você não vai estar tão comprometido de fazer os passos, sabe? Mas, ó, falando com uma pessoa muito cética, que nunca gostou da ideia de fazer yoga, e que fez yoga porque não teve outra alternativa, funciona, sabe? Eu não gostava da ideia, não gosto muito da ideia de ter que depender disso, mas funciona, sabe? Então essa era uma coisa aí que ajudava muito em falta de ar, aperto no peito, tontura, fraqueza, confusão, palpitação, taquicardia. Isso daí ajudava muito. Exercício de respiração. Você pode buscar aquele da narina, respiração invertida, eu acho, ou alternada, perdão. E você pesquisa também sobre a respiração abdominal, que tem exercícios em que você pode deitar para ver como é que você está respirando. Você deita, bota a mão no estômago e você inspira e vê se sua mão tá fazendo assim. Se ela não estiver se movendo, é porque você tá respirando com o lado errado. Com aqui, né? Então aí você já corrige isso. E com paciência, com determinação ali, constância, você vai diminuindo. Tá aí a explicação. Além de você conseguir voltar aquele equilíbrio de oxigênio e dióxido de carbono no seu corpo, tem uma coisa fabulosa sobre esse exercício de, por exemplo, a respiração quadrada, que você tem que ficar contando por 5 segundos. Ah, tem que contar por 5 segundos? Tem. Por quê, gente? Olha só. Quando a gente está ansioso, a nossa cabeça fica tendo aqueles pensamentos descontrolados, acelerados e catastróficos, não fica? A gente não fica lá assim, mesmo que a gente fique tentando parar de pensar, a nossa cabeça parece que tem um cachorro solto, um pincher solto lá dentro que fica, sei lá, pensando em 1 milhão de coisas que pode dar errado, e aí conecta com outra coisa e não sei o que, e de repente, sabe, você tá pensando em coisas catastróficas que nunca vão acontecer. O que você faz quando você para e faz uma respiração quadrada? Você tá dando um trabalho para essa sua mente primata que fica fazendo esse pincher, sabe? Você tá dando um trabalho para esse pincher descontrolado. Você basicamente tá chegando pro pincher que tá lá de um lado pro outro, quicando, te perturbando. Você chega pra ele e fala, olha, é o seguinte, precisa ser conte até 5 quando eu inspirar, até 5 quando eu parar, até 5 quando eu expirar e depois até 5 em apneia. Aí o pincher meio que para um pouco de fazer aquele caos e para e presta atenção na contagem, sabe? Você dá um trabalho à sua mente primata que estava te perturbando e estava descontrolada. Então, a respiração, por mais que muita gente não acredite, ela além de restabelecer aquele equilíbrio de gases no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, que vai mudar nosso bem-estar, ela tem esse propósito também, que eu acho interessantíssimo, de você conseguir mudar o foco da sua mente primata, digamos assim, pincherzinho, sabe? Então você consegue reverter essa ansiedade de uma maneira mais completa, sabe? Eu acho interessante. Então, tentem aí. Agora eu vou falar aqui de um sintoma que era chato. Era chato, gente. Eu me apavorava com esse sintoma. Me apavorava. E pessoas que nunca tiveram, tipo, um transtorno de ansiedade. Já tiveram esse sintoma, já falaram comigo. Falaram, caramba, que coisa, né? Eu falava, imagina ter isso por uma semana. Porque às vezes eu tinha e durava uma semana. Gente, desrealização. Vocês já tiveram desrealização? Eu achava uma coisa apavorante. Eu não sabia lidar. Minha irmã também, entre os sintomas de ansiedade, era o que mais apavorava ela. Ou apavora, até hoje. Desrealização, pra quem não sabe, é como se você não estivesse mais conectado com a realidade, de certa forma. Parece que você está controlando seu corpo, por exemplo, por controle remoto. É estranho. A sensação é de que você... Assim, a visão já está mudada. Você já está com uma visão de túnel. Então você nota que tem algo estranho.
e você não ouve direito porque tá com os ouvidos tampados. E aí, na hora de você interpretar a realidade, o seu cérebro, ele tá interpretando de outra forma. Então você olha assim, e eu pensava na hora de atravessar a rua, gente, é capaz eu pular aqui na frente de um caminhão nem perceber. Porque eu sentia como se eu estivesse fora de controle. Ou como se a qualquer momento, em um segundo, eu fosse perder o controle. Ou ficar doida. Ou, não sei, me suicidar. Eu tinha muito medo de me suicidar, sem querer. E, assim, não faz sentido para uma pessoa que tá com o cognitivo direitinho, mas quando você tá com uma alteração na percepção tão grande, isso faz sentido, acredite. Eu tinha muito medo de me suicidar. Era o meu maior medo na minha última crise. Na verdade, não, eu minto. Eu sempre tive medo de me suicidar quando eu tinha síndrome do pânico também. Eu tinha medo de me jogar da janela, por exemplo, sem nem perceber. Entende? O negócio era que, assim, eu tinha medo de acidentalmente, sabe? Ou como se algo me fizesse fazer aquilo sem eu querer, sabe? Eu não intencionalmente fazer isso e me suicidar de alguma forma, me cortando, me jogando da janela. Quando eu tive síndrome do pânico, eu não pude ficar no meu quarto porque a janela dele era muito grande. Eu tive que ficar com meu pai porque ele tinha cortina que tapava as janelas. E aí eu sentia, poxa, eu não vou pular a janela porque tem cortina. Agora no meu quarto tava sem cortina e eu não conseguia. Porque eu olhava assim pra janela na hora de dormir e eu pensava, gente, se eu levantar no meio da noite e estiver assim com desrealização, porque eu não sabia nem como é que se chamava, e eu pular, sabe? E eu nem quero. Eu não quero pular, mas sei lá, vai que eu tô fora de controle. Era muito grande o medo de estar fora de controle. Eu, na hora de atravessar a rua, realmente eu tinha medo de atravessar na hora errada, de eu não ter o reflexo, de eu não estar bem na cabeça para tomar uma decisão errada, me acidentar. Eu tinha muito medo disso. Eu ficava longe de faca, eu ficava longe de janela, eu ficava longe de coisas altas. Era complicado. Agora, a boa notícia. É um sintoma que ele costuma diminuir quando você vai avançando no tratamento e vai dando certo. Ele diminui. Se você estiver melhorando a ansiedade, ele diminui. Se você não estiver sendo tratada e você não puder seguir um tratamento, eu tenho aqui algumas coisas que eu fazia e que diminuía assim, o desconforto. Eram coisas que meio que me ajudavam a voltar, sabe? Voltar à minha visão normal, ao meu cognitivo. Era como se voltasse mais ao normal. Eu não sei bem explicar, é uma sensação bem estranha mesmo. Quando eu sentia que eu tava meio fora de mim e que eu perguntava, gente, isso é um sonho? Isso é realidade? Será que sou eu mesmo? Essa sou eu? Sou eu mesmo que tô vivendo isso? E tipo, era difícil eu entender que eu tava vivendo aquilo, porque aquilo era muito desafiador e era desconfortável demais. Eu meio que me negava a entender que eu tava vivendo aquilo, ou talvez, não sei. O que eu fazia para poder amenizar essa sensação de desrealização? Eu apelava para outros sentidos. Então, assim, música nunca funcionou bem comigo, porque eu não sou uma pessoa muito auditiva. Mas se você é uma pessoa muito auditiva, talvez se você estiver passando por uma desrealização, assim, estivesse sentindo, assim, sabe, bem aérea, bem desconectada, sabe a sensação de quando você tá num grupo de pessoas e você olha assim, você não se conecta com aquele momento? É isso mesmo, desrealização. Se você estiver se sentindo assim, você for muito auditiva, talvez botar uma música que você, não sei, que te desse alegria antes, possa fazer você se conectar com esse sentido e voltar. Agora, comigo realmente nunca funcionou. Não sei exatamente por quê. O que funcionava mais comigo era apelar pro tato, pro olfato, paladar não tanto. Mesmo que eu tinha enjoo. Então, tato e olfato. O que eu fazia? Eu ia tem um gramado aqui famoso. Eu ia pra um gramado e ficava lá na grama, porque a grama tem uma sensação meio única, né? Aquele pinicar dela, o cheiro, tudo. E lá tem cachorro, então eu ficava brincando com os cachorros na grama. Eu ia também muito à praia, porque a praia, o som do mar em si, ele me acalmava muito. Vocês podem até tentar, gente. Não sei se vocês têm mar, se tem rio perto. Mas você sentar e botar o pé na água fria do mar, na areia. Poxa, o pé, quando ele afunda assim, você sente
É uma sensação tátil interessante que eu lembro que eu achava o máximo quando eu estava ansiosa. Teve uma noite que eu fui muito mal, à noite pro mar, e eu fiquei lá com o pé na areia, afundando o pé na areia com a água gelada tocando. E essa noite aí foi... Poxa, eu consegui relaxar, eu consegui reverter, sabe? Eu voltei. Eu tava não sei quanto tempo com desrealização, eu consegui voltar ali, sabe? Eu fiquei um tempo ali, assim. E é interessante, quando a desrealização, ela meio que some, você não percebe. E tinha vezes em que, quando ela saía, e eu percebi que eu tava bem, eu ficava muito focada em não ficar mal de novo com desrealização. E aí, nesse estresse de não ficar com ela de novo, eu acabava ficando nervosa e ela voltava. Então, assim, não se cobre tanto quanto aos sintomas, porque, assim, no geral, esses sintomas de ansiedade, eles não fazem mal, sabe? Para uma pessoa que esteja bem, especialmente se alguém está sendo acompanhado, que está falando tudo pro médico, assim, que fala se tem diabetes, se tem, não sei, pressão alta, se tem qualquer coisa. Se você fala abertamente ao seu médico tudo que você tem, você está sendo tratado, acompanhado, esses sintomas, eles não vão te causar nenhum dano, sabe? São desconfortos que a gente tem que ter meio paciência e talvez algumas ferramentas, alguns truquezinhos para poder superar e conseguir administrar, né? Até começar a fazer efeito o tratamento. Por que eu tô falando, gente? Sempre falo que é tudo até começar a fazer efeito. Porque eu nunca melhorei de ansiedade sem nenhum tratamento. Eu conheço gente que já melhorou. Eu não sei como é que foi pra essa pessoa, sinceramente. Não sei qual foi o nível de ansiedade, porque cada um vive de uma maneira diferente. Então, eu só consigo falar desse ponto de vista, sabe? Eu nunca arrisquei e fiz uma tentativa de melhora sozinha, sabe? Nunca fiz isso. Então, vou falar sempre do meu ponto de vista para poder não criar também uma falsa esperança para as pessoas, para não falar de algo que eu não vivenciei. Então é isso. Vamos falar então sobre outros sintomas. Eu costumava ter bastante enjoo, náusea, visão de túnel. Os meus ouvidos ficavam tampados também. Era como se eu tivesse pegado um avião e estivesse lá em cima, não ouvia direito. E depois que passava a ansiedade, eles instalavam. Então, placa. Tava pra lá e pra cá. Então, realmente, eles ficavam tampados. Por quê? Eu não sei exatamente. Deve ser alguma mudança de pressão que ocorre dentro do ouvido, nas câmaras do ouvido. Não sei. Mas isso daí eram 3 sintomas de visão de túnel, os ouvidos tampados e sudorese também. Eu suava que nem leitão no forno. Eu suava muito. É complicado. E não era um suor de cheiro, sabe? Sem cheiro. Era um suor bem com cheiro marcante. Então eu tinha que botar muito desodorante, sabe? Eu não sei porque que eu suava tanto. Mas faz parte do processo. Provavelmente meu metabolismo acelerava muito. Eu sempre emagreço quando eu entro no ciclo de ansiedade. Esses sintomas, assim, em si, eu tomava como se fosse parte do processo. Então, eu não tinha uma estratégia de como lidar com eles, como amenizá-los, né? Eu via assim, poxa, eu tô fazendo tratamento, esses sintomas aí não me apavoram tanto, não me atrapalham tanto, e então eu vou continuar. Enjoo, eu tentava diminuir tomando, por exemplo, infusão de gengibre, bala de gengibre, e comendo quantidades assim, menos volumosas de comida. Eu tentava comer as comidas que tivessem mais nutrientes ou mais valor energético em menor quantidade. Ou seja, aquelas tipo chocolate, sabe? As comidas são bem carregadas, tem uma grande concentração energética ou de nutrientes. Chocolate não tem muito de nutrientes, né? Mas eu dei como exemplo. Tomava multivitamínico nessa época porque eu costumo ficar com anorexia quando eu tô com ansiedade. Eu não lembro de comer. Não tenho fome, eu sinto enjoo. Então, eu tomo multivitamínico para eu não ter nenhuma deficiência. Um sintoma que era até engraçado. Eu arrisco falar que é engraçado, porque hoje em dia, né, eu lido com... Eu uso humor para poder lidar com o que aconteceu. Então, eu sentia meu couro cabeludo todo esticado,
contraído. Eu não sei exatamente o que acontecia, mas parecia que ele estava sendo todo esticado, assim, parecia que algo puxava, doía. Mas não era um sintoma que me atrapalhava, que me apavorava muito, então eu até esqueço dele. Mas interessante. Existem sintomas de tudo quanto é tipo, aparentemente. Né? Então conte aí, o que vocês sentiam e o que vocês conseguiam fazer também. Assim, se tiverem dicas para poder passar um ou outro sintoma, superar, poxa, são super bem-vindas, porque você vai estar passando às pessoas ideias, né? Você dá a ideia para alguém, a pessoa vai testar, cada pessoa reage de um jeito, vai que dá certo para alguém, e aí você ajudou a pessoa. Legal, né? Então tá, gente, boa tarde e até mais.